Evangelho de Lucas, capítulo 5. Eu quero que você veja isso nesta noite. Versículo de número 18 diz assim: vieram alguns homens, eu queria ouvir a tua voz, vamos, 1, 2, 3. Vieram alguns homens, trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço, e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Você sabe quem é esse? Quem é esse? Jesus. Pai querido, em nome do teu Filho amado, esta noite ela é tua. Esta noite está na tua agenda, na agenda divina. Para Deus, eu não tenho dúvida, marcar um tempo novo, um tempo diferente, em glória, a partir de hoje. Ó Deus, que nenhuma pessoa, ninguém, absolutamente ninguém, aqui no santuário, ou através da transmissão, ó Deus, perca este insight, perca, Pai, este rema que vem do teu coração para os nossos corações. Ó Deus, esclarece, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar o seu lugar. Eu quero olhar esse texto contigo, e quero que você veja algo que Deus, Ele, pelo Espírito Santo, Ele descortinou nesta tarde. Uma tarde difícil, meu papai está internado, acabei a escola dominical, fui para o hospital, e acabei de sair do hospital. Peço as orações por ele. Açúcar no sangue bateu 600 e poucos, 650. Só a mão do Senhor ali naquele local. Mas o bonito que ele está no local, e tem 2 camas, tem 2 pacientes. O outro paciente, meu pai está com 91 anos, tem 63 anos, um ancião praticamente. E a esposa falou, eu falei: posso orar por ele? Posso, se pode sim, eu creio em oração. Está praticamente em coma, cirrose. E a esposa falou: bebeu todas que tinha, ele bebeu. Tornou-se um dependente do álcool, completamente esbagaçado, envelhecido. E lá no hospital eles botam o nome, botam a idade. Eu falei: uai, ele tem a minha idade, essa pessoa. E meu papai com 91 anos ainda lúcido, cantando, orando. Botei o YouTube lá, Cassiane, hinos da harpa cristã, botei lá e fizemos um culto agora à tarde. E ele ainda orando e declarando a palavra. Eu falei: meu Deus, Jesus faz toda a diferença na vida de uma pessoa, toda a diferença. E eu quero pedir as orações por este tema. Eu quero nesta manhã, nesta tarde e noite, pensar contigo algo interessante, porque foi o que Deus falou de maneira muito clara, que nós precisamos hoje solucionar algo muito do nosso íntimo, do nosso subjetivo, do nosso ser. E Lucas nos presenteia com esse texto. Observe só. Uma multidão, fariseus, mestres, que estão num local que é amplo, não é uma casa pequena, porque a Bíblia diz que, Lucas diz que é uma multidão que está ali. Estão ouvindo Jesus. Ele está ensinando, ele está pregando a palavra, anunciando o reino. Ninguém sabe o que vai acontecer, mas ele sabe, ele é Deus.
De repente, o discurso dele dá como que uma interrompida, porque começam a cair algumas coisas do telhado. Nesse tempo, as casas elas eram cobertas com uma certa palha típica daquela região, era a telha daquele momento, e de repente começa a cair coisas em cima das pessoas, e com toda certeza as pessoas começam a olhar, o que está acontecendo? E um pequeno buraco começa a ampliar, começa a ficar maior. Jesus está falando, ele não interrompe o ensino, ele já anteviu o que vai acontecer daqui a pouco, ele continua ministrando a palavra, e as pessoas agora têm um olho em Jesus, e um olho no buraco que cada vez cresce mais, Presta atenção, observe, que a Bíblia vai dizer que baixaram em sua maca. Ele não desceu na vertical, esse homem desceu no plano horizontal. Então, deduzimos, matematicamente, né? É fácil isso, se esse homem tem 1,70 m, esse buraco, ele tem que ter 1,70 m de extensão, porque esse homem não está amarrado com cintas de segurança. Se essa maca inclina, ele desce de cabeça como um míssil, e ele vai ter uma fratura craniana ali. Então eles abrem um buraco maior que a maca, ele tem 1,70 m, o buraco é maior, a largura desse buraco é a largura do seu corpo, seus ombros, seus braços. Então esse buraco tem pelo menos uns 80 centímetros, porque esse homem tem que descer certo, ele não pode inclinar, porque se ele inclina, ele rola e cai. Então é um baita de um buraco, é um buracão no teto. Jesus está ministrando a palavra, e de repente Jesus para a pregação, e olha para aqueles homens que estão ali, descendo, vão começar a descer aquela maca. Ele percebe que são 4, tem um em cada extremidade, um aqui, um ali, um lá, o outro acolá. E ele olha, e aqueles homens enfiam a cabeça para centralizar bem. Jesus então olha e vê 4 homens ali, 4 judeus, e diz assim, e Jesus viu a fé deles, gostou do que viu fé naqueles homens. Eles começam a descer, preste atenção nisso, e quando vem descendo calmamente, tranquilamente, ele deu uma pausa aí, vem, tocou no chão. Quando tocou no chão, eles estão certos que o homem está agora no plano do piso. Jesus olha para aquele homem paralítico e diz assim, perdoado são os teus pecados. Quando Jesus disse isso, perdoados são os teus pecados, segue o texto, bota lá o texto, 20, vendo a fé que eles tinham, disse Jesus, homem, não para aqueles, está no singular, para o paralítico, homem, os seus pecados estão perdoados. Eu perdoo os teus pecados agora. Versículo 21, os fariseus, os mestres da lei, começaram a pensar. Observe aqui essas duas palavras, fariseus e mestres da lei, ou seja, há uma turma grande ali. Eles começam a pensar, quem é esse que blasfema? Eles utilizam a palavra blasfema. Blasfêmia era contradizer a verdade eterna, era macular o texto sagrado. Eles estão blasfemando contra Deus, eles estão negando a verdade de Deus, estão blasfemando. Fazem a seguinte colocação, mais uma: quem pode perdoar pecados? Quem pode, a não ser somente Deus? Esse texto é bonito porque os fariseus, os mestres, sabiam que Deus é o Deus que pode perdoar pecados. Você sabe disso?
Diga assim: Deus pode perdoar pecados. Deus pode perdoar pecados. Deus é o Deus que perdoa pecados. Mas o interessante é que diante de Jesus, a maior dificuldade deles é acreditar que era possível haver perdão de pecados para aquele homem, a partir de Jesus. É uma incoerência. Os mestres, os fariseus, não estariam ali se não reconhecesse em Jesus alguém vindo de Deus. Porque se você for lá para Nicodemos, você vai ver que Nicodemos um dia foi porta-voz deles. Nicodemos procurou Jesus e disse: Senhor, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu faz se Deus não for com essa pessoa. Então nós sabemos que tu é Deus. Mas sabe, a grande dificuldade do ser humano, uma dificuldade que não passou, que permanece hoje e que está presente aqui agora, é sentir que Deus pode perdoar os seus pecados. Nada surpreendeu essa turma. Não surpreendeu essa turma a coragem de alguém abrir telhado. Não surpreendeu essa turma a coragem de alguém bolar um plano tão perfeito como aquele. Não surpreendeu essa turma alguém conseguir 4 cordas e descer numa precisão de engenharia. Nada surpreendeu. Nada surpreendeu. Se tivesse alguém ali, um inspetor de segurança de trabalho, daria nota 10. Uau, essa equipe é uma equipe de muita precisão. Eles desceram com precisão suíça. O homem não rolou, não provocou susto. Cuidado, não houve gritinhos de susto. Foi perfeita a descida, perfeita. Nada surpreendeu esses homens. Se Jesus dissesse: paralítico, eu libero agora a tua cura, levanta agora, dá um pulo, ele pularia, estaria de pé e ninguém ficaria surpreso, porque aliás, ele já tinha curado muita gente. Mas sabe o que surpreendeu todo mundo? Foi ele dizer: eu perdoo os teus pecados. Essa é a nossa dificuldade. Essa é a dificuldade da humanidade. A gente não acredita que é possível ter o perdão dos nossos pecados, todos eles devidamente apagados pelo sangue de Jesus. Hoje à tarde, enquanto visitava na angústia do hospital, querendo sair de lá para me pendurar no Espírito de Deus, vendo tanta gente sofrendo, gritando, choro, lamentos, naquele ambiente daquele hospital, foi como que o Deus claramente falasse ao meu coração, ao meu espírito: diga ao meu povo que há perdão, há perdão, há perdão, há perdão, há perdão. Sabe, a gente não pode terminar esse ano. Amanhã é 28, depois 29, 30, 31, acabou o ano. Nós temos 4 dias. Você não pode terminar esse ano achando, sentindo que Deus não vai te perdoar. Tem perdão para você hoje. Tem perdão para você hoje. Sabe, essa turma acreditava em tudo. Essa turma ficou pensando: mas esse pessoal pensa em tudo. Que ideia brilhante que eles tiveram. Que ideia brilhante. E Jesus vai tratar com exatamente a maior barreira de todos ali. Era dizer para ele: eu perdoo os teus pecados. Você veio hoje aqui e eu quero, pelo Espírito de Deus, dizer para você: você não vai sair desta noite, desse lugar, dessa casa, sem receber o perdão de Deus. Não importa o que você fez, não importa por onde você andou, não importa as misérias que você se envolveu, não importa o tamanho de desgraça que você tenha feito. O perdão
dom de Deus, é algo que não tem como explicar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O sangue de Jesus, ele é poderoso para nos purificar de toda iniquidade. Eu preciso que você creia nisso hoje. Sabe, o Espírito Santo ministrou um tema para essa mensagem, e o tema é esse: qual é afinal a dúvida agora? Diga comigo assim: qual é afinal a dúvida agora? Diga assim: qual é afinal a dúvida agora? Eu, pelo Espírito, vou provar a você que você está obrigado a crer hoje no perdão, por uma questão de lógica, de inteligência. Você é inteligente. Diga assim: eu sou inteligente. Diga: eu sou inteligente, então eu vou acreditar no perdão hoje. Você vai acreditar por inteligência. E sabe quem Deus usou para tratar desse assunto? Ninguém menos que o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, eu vou chamá-lo de mente brilhante do Evangelho. Nenhuma pessoa no Novo Testamento foi tão capaz, tão competente como o apóstolo Paulo. Nenhuma pessoa. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Ele se tornou um doutor desde os seus primeiros dias de vida. Um mestre. Aí o que Deus fez? Deus pegou toda a cultura dele, tudo que ele recebeu, tudo aquilo que ele se aprofundou, e Deus disse assim: agora eu vou usar tudo isso no meu reino, vou usar tudo isso na minha casa, para a minha igreja. E Deus então tirou ele daquela vida que ele levava, e Deus tocou na vida dele, transformou ele, e ele foi levantado como um apóstolo, um profeta. Ele escreveu 13 livros da Bíblia. Eu disse 13 livros. A Bíblia tem 66 livros. Eu disse que 13 livros é de autoria de Paulo. É praticamente 20% da Bíblia. Você consegue imaginar a dimensão desse homem? Esse homem foi arrebatado até o terceiro céu. Esse homem, ele viu coisas, ele conheceu coisas tão profundas, que ele disse assim: não tem como narrar, isso não tem como contar, porque é muito elevado, muito elevado. Esse homem é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele escreveu um texto à igreja em Corinto, que toda vez que eu leio, eu me assusto. E pelo Espírito, eu quero que você se assuste com esse texto também. 1 Coríntios capítulo 15, olha o que diz esse texto. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 15, vamos começar do versículo 1. E eu quero que você veja o que ele vai dizer com esse texto. Está na tela, vamos todos nós. Diga assim: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual vocês estão o quê? Firmes. Diga assim: o evangelho, ele produz firmeza. Firmeza. O evangelho não produz dúvida. Diga: filosofias produzem dúvidas. Diga: religiões produzem dúvidas, mas evangelho produz firmeza. Eu queria ouvir um glória a Deus teu, meu irmão. Diga assim: o evangelho produz firmeza. Firmeza. Não é uma filosofia barata, não é um misticismo barato. Ele produz firmeza. Firmeza. O imperador mais perverso romano, que matou milhares e milhares de cristãos, e dizia assim: vocês têm que negar a esse Jesus. Aí prendia, matava uns dando para leões, matava outro lá no Coliseu, para a turba romana aplaudir como mártires, e foi matando. Um dia ele diz assim: acabaram os crentes, os cristãos, para a gente matar? Não, imperador, acontece uma coisa estranha. Quanto mais a gente mata, parece que mais crente aparece. Aí esse imperador cunhou uma sentença no latim. Não vou usar o latim para não estragar o latim. Ele diz assim: Galileus, vocês venceram. Diga assim: Galileus, vocês venceram. Quanto mais eu mato, mais crente aparece. Quanto mais eu mando para os leões, mais crente aparece. Galileus, vocês venceram. Vocês venceram. Diga assim: o evangelho
produz firmeza. Nada, irmãos, nada vai nos separar do amor de Cristo, nada, nem tribulação, nem fome, nada, pastor, eu disse, nada, porque nós estamos firmes em Jesus. Versículo 2, vamos para o 2, tem alguém no computador? Versículo 2, por meio deste evangelho, agora eu quero ouvir a tua voz, vamos, 1, 2, 3, por meio deste evangelho, não é assim não. Por meio deste evangelho, salvos, aleluia, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei, caso contrário, vocês têm crido em vão. Diga assim: o evangelho produz salvação. Tem salvo hoje aqui nesta noite? Salvo. Nós cantamos na harpa cristã: salvo estais, limpo estais, pelo sangue de Jesus. O que? Salvo estais. Diga assim: o evangelho nos trouxe salvação. Diga para quem está perto de você: você está salvo pelo evangelho. 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 Diga isso, declara isso: você está salvo pelo evangelho. Salvo pelo evangelho. Versículo 3: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Agora eu quero ouvir a tua voz. Que você sabia disso? Você sabia disso? Essa história, hoje alguém veio falar comigo: pastor, olha, muito obrigado por aquela palavra de Natal que falou aqui na cantata, que eu disse para mim que Natal para mim não é 25 de dezembro. Se você estava na cantata, tu ouviu que dia é o Natal para mim? 4 de janeiro. Porque Natal para mim é o dia que ele nasceu. Não em Belém, aqui. Aproveitando, qual o teu dia de Natal? 4 de janeiro, eu entrei na rua Pesqueira. Pastor Raimundo Lino da Silva fez o apelo: quem quer aceitar Jesus hoje? Eu falei: eu quero. 4 de janeiro, chorando, vim chorando à frente, me joguei na frente chorando, deixando para trás a maconha, a bebida, deixando para trás toda a miséria, deixando para trás toda a iniquidade. Meses à frente, entrei no batistério. O pastor perguntou: Marcelino, você quer ficar crente até quando? Eu falei: por toda a minha vida. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que dia é o Natal para você? Que dia é o Natal para você? Natal para você deve ser o dia que você genuinamente teve um encontro com Ele e nasceu de novo. O dia que Ele nasceu, não numa manjedoura lá, não. O dia que Ele nasceu aí no teu coração. Você entende isso? Esse é o dia de Natal verdadeiro. Esse não é o Natal histórico, isso é Natal convencionado. Isso é convenção de shoppings para vender mais. Natal é o dia que Jesus nasceu aí dentro. Amém, meu irmão? Você pode dar uma glória a Deus? Pois o que primeiro lhes transmiti foi o que recebi: Cristo morreu pelos nossos pecados. Eu tenho que pegar aquele Jesus histórico lá da Palestina. Eu tenho que pegar ele de lá e dizer: olha, eu não estava lá, nem nascido eu era ainda. Ele morreu há 2000 anos, mas ele morreu pelos meus pecados. Quantos creem nesta noite que ele morreu pelos teus pecados? Diga assim: Jesus, ele morreu pelos meus pecados. Os meus pecados, não foi dos meus primos, não foi os meus pecados, e se você pudesse ir lá naquele livro da vida, e olhar: será que meu nome está aí? O teu nome está aqui, o teu nome está anotado lá. Ele morreu pelos nossos pecados, glória a Deus por isso, amém? Ele morreu. Então veja só, quando abrem o telhado e descem o homem, e ele: olha, eu te perdoo. Há uma confusão generalizada, porque dentro de nós há uma barreira, há uma dificuldade. A gente nunca acha que Deus é capaz de perdoar uma coisa nojenta que nós fizemos. Por que as pessoas cometem suicídio?
cometem suicídio porque acham que fizeram uma coisa tão podre, tão nojenta, e que não tem jeito mais para ela. Não tem jeito, é muita coisa. Me perdoe essa redundância. Já contei aqui do moço lá da Cinelândia, que pulou o muro para o outro lado. Nasceu menino, nasceu garoto. Mas em dado momento o diabo entrou, ele achou que o documento dele era outro, não era um membro, era outra coisa. Aí ficou efeminado, mas inteligente, fez universidade, virou um economista, passou num concurso, entrou para a Petrobras, virou economista da Petrobras, mas era mariposa. Aí resolveu ir mais longe, resolveu usar hormônio, nasceu o mamilo, virou um peitinho de menina, e se prostituía na Cinelândia. Final de um culto, Deus agindo, a glória descendo, garotos de rua aceitando Jesus, chorando. Ele para na minha frente e diz assim: tem jeito para mim? Ainda a vozinha de taquara rachada, os mamilos apontando, sobrancelha feita, unha feita. Eu olhei para ele e falei assim: tu está brincando comigo, rapaz? E ele chorou e disse: não, estou perguntando de verdade, tem jeito para mim? Eu falei: tem jeito para você hoje. E sabe, aquele rapaz que veio até a frente, nos abraçamos, choramos, e aquele moço foi transformado pelo poder de Deus, fez cirurgia plástica, tirou o silicone que tinha botado, parou de fazer sobrancelha, parou de ajeitar coisinha, e hoje é casado e pai de 3 filhos, e obreiro de uma igreja aqui no Rio de Janeiro. Meu irmão, ele morreu pelos nossos pecados. É bonita essa concordância verbal, nossos pecados. Paulo está dizendo: olha, é pelos de vocês e pelos meus também. Estamos todos inclusos no perdão de Deus hoje. Você pode dizer amém, meu irmão? Amém? Mas o melhor não chegou não, vai chegar daqui a pouco. Versículo 4, observa isso. Ele está falando de quê? De perdão de... Eu quero ouvir a tua voz, diga assim: foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia. Essa aí você podia fazer como pastor Tarso, vou chamar ele, podia ser melhor. Diga: foi sepultado e ressuscitou no 3º dia. O bonito desse texto é que ele situa a ressurreição no tempo. Ele não deixa ela atemporal, ele não deixa ela no vazio, porque se deixa no vazio, um perturbado qualquer vai dizer que isso é mentira. Se tem data da morte, tem data da ressurreição. Diga assim: foi sepultado e ressuscitou no 3º dia. Ele ressuscitou. Você lembra qual é o tema desta noite? Afinal, qual é a dúvida? Ele falou de perdão de pecados. Ele fala que agora Jesus morreu e ressuscitou. Ele ressuscitou. Você conhece algum líder religioso? Você conhece algum líder, com todo respeito, você conhece algum líder religioso que alguém afirma que ressuscitou e alguém encontrou em algum canto? Descer para falar? Buda ressuscitou? Maomé ressuscitou? Confúcio ressuscitou? Alá ressuscitou? Diga assim: nenhum. Diga: nenhum líder religioso ressuscitou. Nenhum. Com todo respeito. A igreja de Roma vai estar perdoando aí o Padim Cícero. Padim Cícero vai ser santo novamente. Mas Padim Cícero não ressuscitou. Diga assim: só Jesus. Só Jesus ressuscitou. Só Jesus ressuscitou. Ressuscitou ao 3º dia. Agora vai ficar melhor agora. Versículo 5, vamos. Diga assim: apareceu a Pedro.
Diga assim: aquele que ressuscitou apareceu a Pedro. Diga: depois apareceu aos 12. Você podia contar para mim. Vamos contar. Os matemáticos, os engenheiros. Apareceu a Pedro. Eu vou falar: apareceu a Pedro. Diga assim: 1. Apareceu aos 12. 13. Vamos, segue o texto. Depois disso apareceu. Está errado isso aí. Está errado não? Então diz assim: depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Por que Paulo está falando isso, meu irmão? Por quê? Não tem como você negar uma evidência. Mais de 500 pessoas, pode ser quantas? Pode ser 599, ou não pode? Mais de 500. Sabe, irmãos, você consegue fazer uma armação de 2 ou 3 para mudar uma história. Você consegue fazer uma armação de 2 ou 3 para mudar uma história. Mas você não consegue convencer a mais de 600 pessoas a contar a mesma história. Você sabe por que Paulo está dizendo isso? Porque é inequívoca a prova da ressurreição. Diga assim: Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. Depois disso apareceu mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive. Tem testemunha que ele ressuscitou. Versículo 7, vamos o 7. Coloca o 7, alô, 7, 7, coloca aí. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Versículo 8. Depois desses apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Paulo também encontrou o ressurreto lá a caminho de Damasco. Tem dúvida da ressurreição? Tem dúvida da ressurreição? Não tem dúvida. Então, afinal, qual é a dúvida? Se não tem dúvida da ressurreição, não pode ter dúvida do perdão dos pecados. Porque se eu tenho dúvida do perdão, eu estou negando a evidência de centenas que viram que ele está vivo. Então, se eu creio na ressurreição, eu vou crer na nação que perdoa todos os pecados. Você entende isso hoje? Amém ou não amém? Então eu vou fazer uma pergunta à igreja. A igreja que está aqui reunida, ela crê que Jesus perdoa pecados? Ele perdoa pecados. Ele perdoa pecados. Mas o nosso problema é estar no nosso íntimo. A gente, olha pastor, o que eu fiz foi uma coisa muito podre. O que eu fiz foi uma coisa muito feia. Pastor, eu fiz uma coisa que, olha, eu não tenho coragem de contar. Lucas 15, ele é a síntese do valor do perdão, tanto para o pai, para o pecador, quanto para o perdoador. O filho pródigo, depois de ter trapaceado com o pai, enganado o pai, depois de ter quebrado um princípio do pai, ele pegou a herança dele e foi viver uma vida dissoluta. Sabe o que é vida dissoluta? Viveu na lama. Ele se afundou na lama do pecado. Se afundou na lama. Ele desceu nas profundezas do pecado. Um belo dia ele cai em si e diz assim: eu vou voltar. Eu vou pedir perdão ao meu pai, mas eu tenho um plano. Eu vou pedir meu pai para entrar pela porta dos fundos. Eu vou pedir meu pai para me dar um emprego de empregado. Eu vou pedir meu pai para ser um empregado, porque eu não tenho mais direito de ser filho. Eu pequei muito. Eu não tenho o direito de dizer: pai, eu estou voltando. Não, eu vou entrar pela porta dos fundos.
Há um programinha aí na internet, você conhece, que tem esse nome. Não me chame de radical. Porta dos fundos. É o local que entra o pecado. Jesus bate na porta da frente. Jesus, quando vem, ele vem pela porta da frente. Ele diz: quem não entra por essa porta é ladrão, é o salteador. O filho volta convicto: eu vou voltar e vou pedir, pai, me dá um emprego, porque eu quero ser empregado, eu não tenho direito mais de ser teu filho. Aí o pai corre até ele, abraça ele, beija ele e diz: meu filho, você estava morto e você reviveu, eu tenho perdão para você. E a prova do meu perdão, a evidência do meu perdão, é sandália para os pés, é vestido novo, é anel, é banquete. A prova do meu perdão é toda a minha demonstração, que eu vou te dar uma festa. Eu vou dizer para todo mundo: este meu filho estava morto e reviveu. Eu queria que você suavemente falasse com quem está ao teu lado: tem perdão para você hoje. Diga assim: pela porta da frente. Diga assim: com honra. Diga: com honra, com festa, com celebração. Tem perdão para você hoje. Eu queria que você desse um glória a Deus por causa disso. Tem perdão para você hoje. Agora no hospital, meu pai diz assim: meu pastor querido. Eu falei: não, pai, me chama de filho. Eu fiquei pensando, chorei muito hoje à tarde ali. Quantas vezes meu pai me viu drogado, fumando maconha, cabeludo, como traficante, me chamando em casa para sair. E ele hoje diz: meu pastor querido, meu pastor. Eu falei: não, pai, me chama de filho. Ele: não, você é meu pastor. Sabe, meu irmão, o perdão é essa coisa que não tem como explicar. Jesus nos perdoa e nos dá novamente a dignidade que nós havíamos perdido. A dignidade que o filho perdeu na lama, o pai restituiu quadruplicadamente, quintuplicadamente. A Bíblia não conta para nós que antes de sair ele tinha anel. A Bíblia não conta para nós que antes de sair teve festa para a saída. Não fala de roupa nova, de sandália nova, mas fala na volta. Diga assim: o perdão é acompanhado de festa. Diga isso para essa pessoa. Diga assim: o perdão é acompanhado de festa. Vai ter festa por você hoje. Vai ter festa hoje. A Bíblia diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. A alegria do céu. Afinal, qual é a dúvida? Qual é a dúvida? Se eu creio na ressurreição, eu tenho que crer no poder do perdão. E olha que em Coríntios ele vai tratar com os dois assuntos. Ele começa dizendo lá no versículo 1: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois o quê? Salvos. Por ele sois salvos. É esse evangelho. Esse evangelho traz salvação. Pastor, a minha vida foi muito triste. Eu fui criado sem pai e sem mãe. Eu fui criado no orfanato. Eu fui criado na rua. Pastor, olha, eu fui criado, meu Deus, eu não sei como é que eu estou vivo até hoje. Eu não sei como eu cheguei aqui. Sabe, foi a graça do Senhor. Foi a graça do Senhor. Às vezes alguém vem no amor, mas às vezes alguém vem pela dor. E a dor também traz pessoas. A dor também traz, os baques da vida, as quebradas da vida também traz pessoas. E quem sabe Deus hoje trouxe você no dia 27 de dezembro para dizer assim: eu quero fazer uma festa para você ainda esse ano. Diz para quem está perto, diga assim: Deus está falando que vai ter festa para você ainda esse ano. Diga isso: Deus está falando que vai ter festa para você ainda esse ano. Vai ter festa. Vai ter festa. Vai ter festa. Sabe, irmãos, quando o perdão chega a festa. Ele vai dizer aqui: olha, vocês são salvos. Vocês são salvos e vocês precisam viver isso. Precisa viver isso.
Antes de tudo, eu entreguei a vocês, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, e apareceu a Cefas, aos 12, e depois a mais de 500. Não precisava isso. Paulo está dizendo a seguinte coisa: não há dúvida, a evidência é absoluta, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Nós não cultuamos. Alguém perguntou: pastor, por que aqui o senhor não tem imagens? Porque todas as imagens viveram e morreram num tempo, e foram sepultadas, sem querer machucar ninguém. Mas essa moça aqui de Aparecida do Norte, dizem a história, a lenda, que os pescadores encontraram lá, no fundo de um rio, toda chamuscadazinha, toda escurinha, de tanto tempo que estava ali no fundo do rio, tarará. E eles chamam de Nossa Senhora. Todos morreram. Pessoas boas. Algumas pessoas tiveram uma história muito bonita, orfanatos, asilos, uma história bonita, mas eram pessoas humanas. Pessoas humanas, nasceram e morreram. Martim Lutero, o grande reformador, aquele homem que Deus usou para a reforma, juntamente com os outros amigos, Zwinglio e tantos outros, todos eles morreram, nenhum ressuscitou. Ressurreição, só um, Jesus. E Ele está hoje aqui. E Ele está hoje aqui. Então quando Ele diz: eu perdoo os teus pecados, mas como não? Eu perdoo os teus pecados. Sabe qual é o nosso grande bloqueio que a gente tem? É achar que não somos perdoados. É alguém que, imagine você que traiu a esposa, alguém que maculou um filho, alguém que fez uma coisa e aquilo, o diabo fica: olha, você agora não tem mais jeito, você agora não tem mais jeito, você agora não tem mais jeito. Eu sei que a coisa é muito bárbara, é muito terrível, mas por mais louca que seja, Deus está dizendo hoje: tem perdão para você, tem perdão para você. Eu quero nesta noite levantar um clamor com esta igreja. E eu quero, antes de levantar esse clamor, dar a você, quem sabe, 1 minuto, 30 segundos, 2 minutos, para que você faça agora uma viagem dentro do teu ser, lá nos ocultos da tua alma. E você vai dizer: Deus, isso tem sido um fantasma dentro de mim. Tem sido um fantasma dentro de mim. Imagine você, alguém que maculou um leito conjugal. Imagine você, alguém que cometeu um delito que não devia ter cometido, e aquilo fica como um fantasma dentro dele ali, e fica ali machucando ele o tempo todo. O diabo é um diabo de legalidade. O diabo trabalha com legalidade. O diabo trabalha com legalidade. Aí Deus estabelece uma coisa chamada graça, chamado perdão, algo que os códigos penais não entendem, a justiça não entende. Como vai entender isso? Como vai entender isso? Que é uma graça divina que vem e pega assim, eu apago isso aí e eu lanço no mar de esquecimento. Eu perdoo você, mas contigo está o perdão para que sejas temido. Eu quero dar a você nesta noite, porque foi exatamente o que Deus dirigiu para fazer. Aí é onde você está. Você tem coisas dentro de você que você diz: Deus, eu vou levar isso para a sepultura. Eu não quero que você me diga, eu quero só que você coloque isso aos pés da cruz. Você vai fazer como aquele ladrão fez lá na hora da crucificação. Falou para o amigo dele de vida de crime: cala a tua boca. Olha o que ele vai dizer: eu e você merecemos esta morte. Nós merecemos. Nós fomos bandidos e vivemos como bandidos criminosos, mas ele não cometeu nenhum delito. Eu quero que você agora,
que não aguenta mais, pastor, a minha vida parece que não avança, a minha vida parece que eu não consigo romper, exatamente porque o pecado nos aprisiona, o pecado nos deixa preso ao ponto lá. É por essa razão, diz a Bíblia, lembra-te de onde caiu, o pecado nos prende lá no local que nós cometemos o delito, e a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Eu não quero expor o teu pecado aqui não tem uma revista, um memorial, que eu vou colocar ali, ó. Aqui está o pecado dele, aqui está o pecado dela, não, eu quero que você diga isso para Deus. Deus, eu quero confessar o meu pecado hoje, eu quero confessar no teu altar, porque hoje eu quero acreditar. Eu sempre achei que isso não teria perdão, eu sempre achei, porque o que eu fiz, a pessoa não merecia o que eu fiz, eu fui injusto, mas eu quero hoje dizer, Deus, eu quero confessar esse meu pecado hoje, quero te pedir perdão hoje, eu quero que você, onde você está, eu sei que vai ter uma batalha espiritual muito grande, vai ter uma guerra muito grande, o diabo vai fazer de tudo para você se calar, você deixar o tempo não apaga o pecado, o tempo não elimina o pecado, o tempo não faz o pecado caducar. A única coisa que tira o pecado é quando nós nos arrependemos, confessamos e deixamos fora. Tempo não. O tempo só faz o sofrimento continuar. Você tem dúvida que Jesus ressuscitou? Não. Você tem dúvida que Ele perdoa pecados? Também não. Então, o que está impedindo você hoje de dizer, Deus, esse ano não termina sem uma tomada de posição. Esse ano não termina sem que eu resolva isso hoje. Eu vou resolver isso hoje. Hoje eu vou acertar esse detalhe. Às vezes eu não vou nem mandar você, e vou ter cuidado nessa área, não vou mandar você chegar para alguém e falar isso. Não vou fazer isso não. Pastor Gesiel me contou um testemunho com um funcionário que foi muito forte. O funcionário trabalhou na firma dele, e a cada tempo ele ia roubando uma ferramenta. Quantas ferramentas que você botou? Uma bolsa cheia. Cada semana talvez ele roubava uma ferramenta, e foi roubando ferramentas caras. O dono da empresa não percebia, o segurança não percebia, mas Deus estava vendo. Aí um dia ele saiu da firma, por um tempo ele deve ter olhado assim, me dei bem, roubei aquele patrão que eu não gostava, roubei tudo isso. Quanto dá isso? Dá muito dinheiro. Roubei tudo de lá, fui roubando aos poucos. Um dia esse moço está num culto, o Espírito Santo vem, o Espírito Santo começa a tocar, a trabalhar. O Espírito Santo traz aquele anúncio, hoje tem perdão, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Ele se quebranta, ele chora, ele diz, eu quero perdão. Aí Deus vem e envolve ele com graça, e concede a ele o perdão. Ele chega em casa, pega todas as ferramentas que ele roubou, todas elas, bota tudo dentro de um saco, de uma bolsa, e volta lá na firma, e diz, eu roubei tudo isso, estou trazendo aqui de volta. Eu não posso mais permanecer dessa maneira. Sabe, irmãos, o ano está acabando. Ele apareceu a mais de 500 pessoas. Paulo está dizendo assim, olha, a ressurreição é uma evidência incontestável. Mas antes de falar da ressurreição, ele falou do perdão.
O perdão também é incontestável. Então, qual é a dúvida? O que eu faço? Eu vou acertar hoje a minha vida. Porque é 27 de dezembro. Amanhã 28, 29, acabou o ano. E eu não vou entrar 2016. Diga isso para você. Eu não vou entrar 2016 com o diabo, com uma legalidade na minha vida. Vem cá, pastor Deckman Queiroz. Eu vou fazer uma ilustração, não é ele. Vou dizer como é que o diabo trabalha. Enfia a mão aqui no meu bolso. Nos dois, enfia nos dois. Onde eu for, tu venha. Sabe qual é o nome disso? O nome disso é legalidade. Eu fiz coisa errada. Eu me calei. O diabo veio e diz assim: o teu interior, a tua vida interior, ela me pertence. O diabo enfia as duas patas dentro da minha vida, da minha alma. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Sai de mim. Ele disse: não. Sai de mim. Não sai. O sangue de te repreenda. Não. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Os cabelos brancos vão chegando, os cabelos vão caindo. Sai daqui agora, estou mandando. Não. Os filhos de Seva foram expulsar o diabo. O diabo disse: sei quem é Paulo, sei quem é Jesus, mas eu não sei quem é você. Eu quero hoje desafiar essa igreja. Nós vamos mandar esse demônio para fora da nossa vida. Sabe, irmãos, a única coisa, bota a mão aqui, meu filho, não tira não. A única coisa que faz esse demônio sair da minha vida é quando eu faço isso. Senhor, eu te peço perdão. Eu te peço perdão. Aí Deus manda uma espada de fogo: sai daqui, demônio. E o diabo vai desaparecer. Você entendeu isso hoje, meu irmão? Quantos querem entrar 2016 completamente livre para romper e fazer dele o melhor tempo da tua vida? Amém? Amém ou não amém? Amém. Irmãos, quando a gente tem um pecado não confessado, irmãos, a gente tem uma legalidade. O diabo é como o diabo tendo a chave da nossa casa. Você um belo dia chega lá, o capeta está no sofá da sala vendo televisão. Satanás, sai daqui, demônio. Como sai daqui? Eu também tenho a chave daqui. A única maneira de tirar essa chave da mão do capeta e Satanás, essa casa agora aqui é santa, é quando eu faço uma aliança com Deus. Você entendeu isso hoje? Você acredita que Deus tem perdão para você? Você acredita que com o perdão de Deus você vai voar muito alto, você vai longe? Você acredita que com o perdão de Deus as portas vão se abrir? Você acredita que com o perdão de Deus você vai viver coisas que você não imagina que poderia viver? Deus tem isso para você hoje. Amém ou não amém? Deus vai te levar para níveis de excelência. Deus vai te levar para níveis de excelência. Sabe por que a mulher de Potifar queria deitar com José? Sabe por que a mulher de Potifar queria deitar com José? Não é porque ele era bonito, jovem, musculoso. É porque o diabo sabia aonde José ia chegar. O diabo falou assim: olha, mulher de Potifar, deita com esse cara, se envolve com ele, fornica com ele, porque há um plano de Deus para levar esse cara muito longe. Esse rapaz vai longe. Esse rapaz vai longe. E a maneira que eu tenho para abortar ele é prendê-lo no pecado. Deus manda te dizer hoje que o plano a teu respeito é para ir longe. Eu vou repetir: o plano de Deus a teu respeito é para ir longe. O plano de Deus a teu respeito é para ir muito longe. Você vai longe. Você vai longe.
O plano é para ir longe, mas se você não resolver isso, você vai ver a vítima do diabo, do pecado. Então, a dúvida da ressurreição, diga não. A dúvida do perdão, diga não. Se não há dúvida, vamos resolver isso hoje. 27, nós vamos terminar esse ano dizendo: Deus, eu depositei no altar toda a miséria que eu pratiquei, tudo que eu fiz, cigarro, tudo que eu fiz lá, eu botei aqui no altar. Eu parei com isso, joguei fora, eu mudei, eu radicalizei com aquelas amizades que eu tinha. Eu parei com tudo isso e eu vou começar uma história nova. Amém ou não amém?